Olá, Motolama na área. Sempre que vemos alguém fazendo o zaralho de moto, vem aquele pensamento: será que quando crescer vou ser assim? Pois é, aí são duas coisas. Uma é habilidade e a outra é experiência. A habilidade é aquela característica que você nasce com ela e com o tempo vai aprimorando e ficando melhor. Mas experiência é outra coisa. Você vai ganhando mais e ficando melhor, óbvio. Você continua com a mesma habilidade, muito ou pouca, mas a experiência vai te tornando melhor. E isso vale tanto para pilotos de fora de estrada, pilotos de rua, todos. Aliás, a vida tem isso. E tudo isso não tem nada a ver com coragem. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Mas o fato é que coragem não define o bom piloto. O que muda é a capacidade de fazer merda. E os conceitos podem ser entendidos de forma errônea. O fato de um sujeito ter habilidade ou experiência e realizar certas coisas com facilidade pode ser confundido com coragem, mas não é nada disso. A experiência dá certeza de saber encarar determinados obstáculos, porque certamente já viu isso em outras situações na vida e sabe encarar. E isso é diferente da coragem, onde o cara mete os peitos sem saber o que vai acontecer depois. Falando por mim, eu tenho mais de 50 anos de experiência em automobilismo e motociclismo. E isso, teoricamente, me garante uma certa experiência. Quanto à habilidade, eu gosto de acreditar que eu tenho alguma. Mas nunca me considerei um cara corajoso. No entanto, muita gente pode achar que eu sou corajoso pela forma como eu encaro os obstáculos. Mas não é nada disso. Eu tenho certeza que quando comecei a andar de moto, é claro, eu não tinha experiência nenhuma, como diziam na época, eu era um prego novo, e a turma que eu comecei a andar estava toda começando. Ninguém tinha experiência. Lembra que na época não existia um curso de pilotagem e nem técnicas conhecidas. Eu lembro de um comentário que um cara me disse na época: parece que andar em pé facilita um pouco. E depois de muita tentativa e erro, eu constatei que ele tinha razão. A moto ficava mais estável em pé nas pedaleiras. Mas com o tempo, e ficando de olho nos caras que já sabiam andar, vendo como eles se comportavam em situações complicadas, ultrapassando obstáculos, fui melhorando e aprimorando a pilotagem. Hoje vamos comentar as principais diferenças entre os pilotos experientes e os pilotos novatos. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou o Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Quando eu comecei a andar, tudo era adivinhação. Ainda não existia uma cultura do motociclismo, principalmente no off-road. E que para você não passe pelo que passei, verifique se está inscrito no canal e receba semanalmente dicas e conselhos valiosos. E já que está com a mão na massa, dê o like e compartilhe nas suas redes sociais, Telegram, Orkut, X, até pelo cu. Valeu! Muito se fala em ter ou não ter experiência. Mas na real, qual é a diferença entre o piloto experiente e o novato? Ninguém nasceu sabendo dos paranauês. Tudo vem com o tempo. Todo macaco velho um dia já ralou em situações bem simples. A maioria das lições duradouras são coisas que se aprende da maneira mais difícil. E não são conhecimentos que você adquire em cursos e livros. São coisas que só quem está atento pega no ar. Com isso na mente, vamos mostrar aqui coisas que pilotos macaco velhos fazem e que os novatos não têm nem ideia. Ou têm ideia, mas não dão muita importância, mas que no final do dia fazem toda a diferença. A primeira diferença entre o menino novo e o macaco velho é que os novatos veem as dificuldades, os obstáculos, enquanto os experientes veem o traçado de uma linha ideal. O foco da visão é muito importante. Quanto mais você foca na roubada, mais difícil será de passar por ela. Por exemplo, quando você vai atravessar uma pinguela, para onde que você olha? É claro que tem que focar no tronco. Agora imagina focar no rio lá embaixo para você ver o que vai dar. E paralelo a isso, quanto mais na frente você olhar, melhor.
Quando entra num trecho mais técnico, olhar lá na frente, se preparar para o que vai acontecer, se antecipar e já mentalmente preparar uma trajetória ideal, melhora em muito sua pilotagem. E isso em comparação com olhar diretamente para onde está a sua roda da frente. Olhar bem lá na frente, além de aumentar o seu tempo de reação, vai lhe dar um traçado bem mais rápido e seguro. Ou seja, a ciência toda é achar a linha ideal. Mas não é só isso. A ideia é conectar essas linhas ideais e não focar nos obstáculos. E isso, inclusive, serve de lição de vida. Eu costumo dizer que o piloto veloz é aquele que tem a capacidade de traçar o melhor caminho o mais rápido possível. Eu entendo que quando não se tem experiência, a primeira reação é focar nos obstáculos, se assustar com eles. E isso só vai dificultar a sua vida. Ponha sua atenção na linha que você quer seguir, contornando os obstáculos. Pense no trecho difícil como um todo, ao invés de focar só na dificuldade. O cara experiente vai montar mentalmente um traçado que contorna todos os obstáculos até chegar numa linha ideal no final do trecho difícil. E com o tempo, você vai ficar tão bom nisso que vai conseguir traçar sua linha ideal sem nem mesmo parar. Seja no meio de um subidão ou seja numa descida daquelas que dão saudade de casa. E a primeira vez que conseguir fazer isso com calma, vai se sentir um super-homem. E já vai começar a ter bastante confiança na próxima encrenca. A segunda diferença é o posicionamento na moto. Na hora de encarar o piso mais solto, tipo areia ou lama, os novatos tendem a fazer o que eu chamo de cirizar, que é andar como um siri. Tecnicamente, nessas situações, o certo é baixar o centro de gravidade da moto. Para os neófitos, centro de gravidade é onde se concentra o peso de um determinado objeto. No caso dessa esfera, bem no centro dela. Mas no caso da motocicleta, fica mais ou menos aqui na região do motor. Mas com o piloto em cima, a coisa muda de figura e o centro de gravidade sobe para os lados da bunda do piloto. Mas ainda assim o peso do piloto está dividido entre o banco e as pedaleiras. Mas quando o prego tira os pés da pedaleira, o centro de gravidade sobe para a região da bunda do piloto e fica muito alto. Então qual é a ideia? A ideia é que a moto trabalhe livremente com o centro de gravidade o mais baixo possível e com as mãos firmemente presas no guidão e o joelho apertado contra o tanque. E com o piloto em pé apoiado somente na pedaleira, o centro de gravidade da moto vai descer. Mas com o piloto em pé, o centro de gravidade devia subir, né? Não é bem assim. Com o piloto em pé, as pernas funcionam mais ou menos como o pescoço da galinha e consegue manter o corpo equilibrado, independente do movimento que a moto faça. Um exemplo disso são os pilotos de trial, onde o equilíbrio é fundamental. Mais ou menos assim. E isso deixa a moto livre para se mexer com o peso do piloto concentrado nas pedaleiras. E como andar de moto, a chave é o equilíbrio, essa é a parte que devemos nos concentrar. Ninguém disse que é fácil. Eu mesmo, apesar do tempo de moto, eu não gosto de andar em pé. Sim, eu sei que é importante, mas não gosto. Pois é, inclusive tem a história de um velho amigo meu que quando descobriu que andar em pé melhorava o equilíbrio, o cara passou a andar pelo Rio de Janeiro só em pé. O cara na Avenida Brasil em pé, imagina a cena. Obviamente que isso é meio exagerado, mas dá para captar a ideia central. E outra, nem sempre sua musculatura está disposta a encarar muito tempo andando em pé. Aliás, para quem está começando, isso é bem desgastante, mas garanto que vale o esforço. A terceira grande diferença é a suavidade. Como assim? Colocando em termos práticos, os novatos são on-off, como se fosse um interruptor de luz. E os velhos são mais como um potenciômetro, onde ele regula mais suavemente tanto o acelerador quanto o freio. Pois é, na Terra, calibrar o uso dos comandos faz toda a diferença. Tem certas horas que precisa só de um pouquinho de acelerador. E se mandar a mão, vai desandar tudo. É como diz a música, tem que acelerar. É devagar, devagarinho. E isso vale para o freio também. Aliás, é por isso que o controle de tração faz tanto sucesso. Do jeito que as coisas estão indo, os caras estão tirando a habilidade do piloto da equação. Veja como isso é bom.
Outro detalhe é como acionar os comandos. Tem gente que usa todos os dedos da mão, tanto no freio quanto na embreagem. E isso só serve quando precisa de fazer força. Qualquer instrutor de off-road vai ensinar que é para usar apenas um dedo no freio ou na embreagem. Eu prefiro usar 2. E se não acostumar a usar um ou 2 dedos, na hora do desespero vai usar a mão toda. E vai travar o freio e com certeza vai para o chão. Então crie o hábito de usar um ou 2 dedos nos comandos. Lembra, a palavra-chave é suavidade. E para reforçar, lembra que a maioria de nós tem 5 dedos na mão. Se você usar um ou 2 na embreagem, sobram 3 para agarrar o guidão e te manter firme em cima da moto. A diferença número 4 entre iniciantes e macaco velho é que alguns vão devagar onde deveriam ir rápido e vão rápido onde deveriam ir devagar. Andar no off-road muitas vezes é contra-intuitivo, ou seja, seus instintos estão errados na maioria das vezes. Por exemplo, numa sessão técnica de pedras soltas, pilotos experientes usam o equilíbrio e o controle de embreagem para negociar o caminho pelo meio das pedras, e isso deverá ser feito com calma. E outra coisa, provavelmente eles estão em pé na pedaleira de forma que eles consigam ver o mais longe possível e traçar com antecedência a linha ideal e poder encarar os obstáculos no ângulo correto. Um prego sem experiência vai fixar o olhar no problema e provavelmente vai explodir na cara do primeiro obstáculo indo para o chão com tudo. Por outro lado, às vezes no meio de um decidão, além de trancar o furingo, vai travar nos freios, quando muitas vezes é mais fácil soltar a moto e deixar ela descer sozinha. Com você em cima, é claro. Não adianta rezar para resolver a roubada, tem que encarar com confiança. A areia é outro grande exemplo de contra-intuição. Um novato vai diminuir a velocidade para passar numa areia fofa, quando na realidade um piloto experiente vai olhar até o final do trecho de areia, sentar lá atrás e mandar a mão deslizando por cima da areia. O que nos leva ao último ponto de diferença entre novatos e experientes. Novatos hesitam e os pilotos experientes vão com confiança. Isso é claro, afinal eles não são experientes à toa. E a prática fala bem alto nesse momento. Mas andar de moto tem muito a ver com decisão firme e confiança. É claro que tudo demais atrapalha, olha só. Hesitar em situações complicadas só vai dificultar sua vida. Sempre falo para encarar os obstáculos com firmeza. Você pode até cair, mas pelo menos vai cair depois de passar a roubada, o que facilita. Resumindo, na dúvida, acelera. Mas o diferencial entre o pessoal das antigas são as bolsas e alforjes da Harley Rider. Normalmente carregar bagagens numa viagem é um transtorno, mas as bolsas da Harley Rider são projetadas para não incomodar e alterar o mínimo possível o centro de gravidade da moto. Visite o site dos caras para ver a variedade de produtos. E ainda tem a vantagem que se usar o cupom MOTOLAMA5 vai ter inteiramente grátis um desconto de 5%. Vai lá que é mole. Mas só a galera das antigas tem essa manha. Pois é, no final do dia, a grande diferença entre o novato e o macaco velho é a experiência. Nada substitui as horas de guidão, ou, se preferir, a quilometragem acumulada. Fique atento às atitudes dos pilotos mais experientes e reparem como eles lidam e negociam as dificuldades do caminho. E eu não estou falando aqui só de fora de estrada. Os mais tarimbados também têm muito que ensinar no asfalto. Ultrapassagem, saída de curva, frenagem, tudo isso tem uma ciência. Eu mesmo aprendi muito reparando como os mais experientes faziam. Fiquei atento aos detalhes, perguntei bastante e, fundamentalmente, tentei aplicar aquilo que eu aprendi. Aos poucos, esses pequenos detalhes vão se incorporando na sua pilotagem, até que um dia você vai notar que está guiando bem melhor. E como sempre repito, nunca ninguém nasceu sabendo fazer tudo. Tudo vem com aprendizado e horas de voo. E nesse meio tempo, continua acelerando e ganhando experiência. Logo, logo você vai notar a evolução da sua tocada. Confiança é fundamental. Vai lá e anda de moto. Toda vez que você sai da sua zona de conforto, sua zona de conforto cresce. E você vai ficar impressionado como melhorou ao longo do tempo.
Então é isso. Espero que tenha ajudado você a identificar suas falhas e te mostrado um caminho bem confortável para desenvolver sua pilotagem. É isso aí. Um abraço, até semana que vem. Fui!